pessoal. Então, né, estou um pouco preocupado, porque olhando o mundo, só o Gabriel Santos dos Santos se entregou, né, as listas sugeridas, né? E hoje é uma aula de dúvida. Eu sei que o prazo é até a quarta-feira, né? Mas 35 alunos matriculados, uma entrega é preocupante. Então, pessoal, gostaria de saber de vocês, né, relacionado a essa lista aqui, quais são os exercícios que vocês tiveram dificuldade ou que ainda possuem dúvidas. Eu parei Gabriel, na 4 ali, eu tava tá. fazendo. Vou fazer a pergunta primeiro para o Gabriel, porque parece que ele que entregou praticamente tudo. Não olhei, mas parece que são 4 folhas ali. Então, Gabriel, qual que tu teve mais dificuldade aí de resolver, de fazer? Poderia me dizer algum aí que tu acha que vale a pena o professor resolver agora nesse nosso... É, demorado é. Justamente, né? Essa lista de exercícios é para fixação, primeira lista. Tá bom? Não, é esse aqui ou é esse aqui? Essa aqui, tarefa 2. Tá, é aquela ali que eu abri, Gabriel. Essa aqui? Qual é o exercício que ficou com dúvida? Qual exercício, sabe? Você saberia me dizer? Vou deixar na tela aí para você. Se puder falar, tu me ajuda, para não ficar 2D Então, 2D. Tá, beleza. Beleza. Tá, então, aqui. Vamos lá. Então, a gente tem 6,625. Então, ok. A gente tem aqui. Se está ficando demonstra, tá? Desculpa. Essa ferramenta é complicada de usar. Eu estou com o mouse atrapalhando um pouco. Tá, agora vai. 6,625 sobre base 10. Tem que converter para binário. Isso aqui para binário. Tá? 6 é um número. 0, é base 10, né? Então, o que a gente tem que pensar, né, pessoal? Primeira coisa, a vírgula é o que divide tudo. Então, eu tenho que representar o 6, né, aqui desse lado aqui. Então, para lá. Então, o 6 a gente já está meio careca de saber que é isso aqui, tá? 110. Tá? Então, isso aqui é 0, isso aqui é 2, isso aqui é 4, né? Somando tudo, fecha o 6, tá? Então, em binário, o 6 é o 110. Né? Como é que a gente sabe isso, né? É aquele negócio, né, da casa 0, casa um e casa 2. Então, a casa 0 é 2 na 0. A casa um é 2 na um. A casa 2 é 2 na 2, né? Então, se eu tiver o 1 e o 1 e 0 aqui, né? Perdão. Vai ser 0 vezes 2 na 0, vai ser 1 vezes 2 na 1, vai ser 1 vezes 2 na 2. Né? Então, 2 na 1 é 2 vezes 1 dá 2, né? E tem que somar tudo isso. Mais 1 vezes 2 na 2 é 4, né? E aí a soma disso dá 6. Beleza. Então, esse lado aqui é o 6. Desse lado de cá, a gente começa a fazer o contrário, né? Como aqui a casa é 0, a casa é 1, 2, né? E assim por diante, vai até a casa N aqui, né? Pode pensar assim. O outro lado da vírgula começa, né?
o 2 na menos 1, o 2 na menos 2, o 2 na menos 3, e assim por diante. Então, o que que é, né? Se a gente for pensar em binário, né? Então, a gente vai pensar assim, ó, botei a vírgula, então aqui é 2 na menos 1, e depois 2 na menos 2, depois é 2 na menos 3, e assim por diante até 2 na M, vou chamar de E, tá? E vai ser, né, se a gente for pensar menos M, né? Tá. Então, o que que acaba acontecendo? Se eu colocar um aqui, né? Um aqui, e assim por diante, né? Como é que fica aquela multiplicação? Fica isso vezes isso, vezes isso, vezes isso, né? Então, quanto é que fica esse valor aqui? Isso aqui é 1 vezes 2 na menos 1, né? Só que 2 na menos 1, né? É 1 vezes 1 meio, né? Então, isso aqui vale 0,5. A segunda casa, né? É 1 vezes 2 na menos 2. Então, isso aqui é igual a 1 vezes sobre, né, 2 na 2. Isso aqui com 1 quarto, e isso aqui é igual a 0,25. Né? Então, se a gente for fazer, né, as somas aqui, né, a gente tem que perceber, né, e assim por diante. Né? Então, se for um ter ali, né, 1 vezes 2 na menos 3, isso aqui é 1 oitavo. Né? E isso aqui é a metade desse cara aqui, né? Então, metade desse cara aqui é 0,125. E assim por diante, né? Se for 2 na menos 4, vai ser 1 sobre 16. E isso aqui vai dar 0,0625. E assim por diante, tá? Então, a gente tem que pensar como as casas depois da vírgula são sempre frações múltiplas de 2. Então, vou apagar tudo, né? Só para despoluir um pouco aqui. Tá? Então, de novo. Então, né, voltando aqui ao 6.625, base 10. Então, aqui eu sei que eu tenho 110, vírgula, né? E aí, então, eu tenho que pensar assim, ó, depois, em binário, né? Se eu botar cada um que eu coloco ali, é 2 na menos 1, 2 na menos 2, assim por diante. Então, a gente tem que pensar assim, isso aqui é meio, isso aqui é 1 quarto, depois é 1 oitavo, depois é 1 sobre 16, depois é 1 sobre 32, e assim por diante, tá? Então, a gente tem que ver o que que eu preciso para somar os 625. Então, eu preciso de um 0,5 e de um 0,125. São esses dois aqui, tá? Esse cara, se eu somar, passa, né? Porque esse cara aqui é 0,25. Então, se eu somar esse com esse, eu faria o 0,75. Não é o que a gente quer, tá? A gente quer isso aqui. Então, esse cara aqui, nessa posição, tem que ser zero. Então, o que que a gente tem que pensar? Eu preciso de meio, zero, porque eu não preciso de um quarto, e depois eu preciso de um oitavo. E aí eu atingi aqui na base 2, o meu 6, 6 é essa parte, né? A vírgula vem para cá. E os 0,625 é 1 meio mais 1 oitavo. Tá? Então, isso aqui é o 5, 0, né? Então, é o que a gente tem que pensar dessa forma. Se a gente pensar num número binário normal, né, pessoal? Então, assim, 1, 1, 0, 1, 0, 1, vírgula, 1, 1, 1, 0, 1, tá? Só selecionar aqui embaixo para apagar, para não nos atrapalhar. Né? Assim, pensar dessa forma, né? Então, como a gente viu o método polinomial, né? Isso aqui é o 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3, 2 na 4, 2 na 5. Por outro lado, é 2 na menos 1, 2 na menos 2, 2 na menos 3, 2 na menos 4, 2 na menos 5. Então, se eu fosse somar, né? Eu tinha que somar meio, que é o primeiro aqui, tá? Depois eu tinha que somar mais um quarto, que é o segundo. Opa, perdão. Depois eu tinha que somar um oitavo, que é o terceiro. Daí eu não tinha que somar o 2 na 4, que é zero, né? Que multiplica aqui. E aí eu tinha que somar o 2 na 5, da menos 5, né, que é 1 sobre 32.
Então, se eu somar tudo isso aqui, tá? Eu vou obter o que tem, qual é o valor numérico aqui depois da vírgula. Tá? Então, é assim que funciona, né? A vírgula. E a gente, obviamente, dessa forma, tá? A gente não entrou ainda na aritmética concomitante, a gente vai ficar só com, né, múltiplos aqui na parte decimal de 2 elevado em alguma coisa, né? Então, não é todos os números que a gente consegue representar com facilidade. Quando a gente vê a aritmética de pontos flutuantes, né, que é mais para frente um pouquinho, acho que depois que a gente tiver essas duas aulas de dúvidas, aí a gente vai ver uma outra forma de representar, né, os números fracionários, né, esses números assim, com vírgula, né? Então, aí, né, no caso aqui do 6,625, né, da forma, como que a gente representa na forma de ponto flutuante, tá? Mas para resolver esse exercício, né, era isso. Eu não sei se eu fui claro aí o suficiente, galera. Deixa eu voltar aqui para a nossa sala de aula aqui para ela entender. Ah, peraí. Tá, a D eu fiz, agora eu quero ver aí. Tá, tô sem microfone. Tá, mas... Tá, tudo bem, não tem problema. Vou ver o segundo que tu quer, né? 2, letra I. Então, 2, letra I, para hexadecimal. Então, 111,5. Vamos lá, voltar para o Então, vou tentar isso aí. 111,5, né? Isso aqui é a base 10, e eu tenho que passar para X, né? É isso, né? Ou seja, base 16. Então, como é que a gente faz, né, pessoal? A forma mais rápida seria ficar dividindo por 16, 20 por 16, 20 por 16, né? É isso. Então, o que a gente tem que pensar, né, pessoal? Como é que eu faço isso aqui? Alguém teve alguma ideia? Qual é a forma mais rápida? Divido tudo por 16 ou transfiro tudo para binário e depois eu converto? E aí, o que você acha que é mais rápido? Posso pensar no método da subtração, né? Aquele, 64 mais 32, isso aqui dá 96, né? Ainda falta. Se eu somar 8 com 96, se eu somar 16, passa, né? Passa ou não passa? 96 mais 6 dá 112, né? Então, não posso somar 16, então tem que somar 8. Né? Se eu somar 8, aqui eu faço 104. Se eu somar mais 4, eu faço 108. Se eu somar mais 2, eu faço 110. Se eu somar mais 1, eu faço 111. Então, isso aqui eu posso pensar assim. É 1, é 1. O 16 não tem, é 0. O 8 é 1. O 4 é 1. O 2 é 1. E o 1 é 1. Né? Vírgula, né? Se a gente fosse pensar em binário, isso, né? Vírgula 5, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu converti, né? Que nem no exemplo passado, primeiro de decimal para binário. Então, como é que a gente aprendeu, né? Converter de forma rápida de hexadecimal para, né, binário. Você pega 4 a 4, então a gente tem que pensar que tem um zero na frente. Então, isso aqui é 15, né? 15 vira né? E isso aqui é 6, né? A gente acabou de ver. Então, 6. Então, essa aqui é a parte, né, 111. Como é que fica a parte do vírgula aqui, 1? Como é que eu faço isso, né, em hexadecimal, pessoal? E aí? Como é que eu representaria aquele meio? Né? Alguma ideia? Então, a gente tem que pensar assim, né? Quando vai para a casa de lá, né? Se a gente estivesse pensando em hexadecimal, né? Então, aqui a gente tem que pensar assim, ó, aqui é o 16 na 0. Aqui é o 16 na 1, né? E aqui, depois da vírgula, é o 16 na menos 1, né?
Então, 16 na menos 1 é 1 sobre 16, né? Só que eu tenho que fazer meio. Como é que é meio? Né? Isso aqui, para virar meio, tem que ser 8 sobre 16, né? Que aí, simplificando, divide tudo por 8 em cima e embaixo, vira meio, tá? Então, se eu tenho 16 na menos 1, que número que eu tenho que pôr aqui depois da vírgula? A metade do 16, tá? Então, aqui vai ficar vírgula 8, tá? Então, como é que a gente pensa nisso, né? Nos números decimais, né, a gente conta até 10, né? Então, a gente pensa assim, ó, eu conto do 0 até o 10, né? Quando a gente quer representar a metade, né, que é o meio, assim, a gente acha o meio e 5, né? Quando a gente está fazendo em hexadecimal, a gente tem que pensar que é do 0 perdão, não é do 0 ao 10, é do 0 ao 9, né? São 10 simples, né? Então, tem que pegar o meio, né, que é 5. Quando eu estou pensando em hexadecimal, né, pessoal, eu tenho que pensar do 0 ao 15, né? Só que são 16 símbolos, né? Então, os 16 símbolos, a metade é 8, né? Então, bate, né, com uma metade sendo 8. Então, né, nosso número vira 6F, opa, perdão, não é 60, 6F, vírgula 8, base 16. Espero que eu tenha conseguido explicar da forma suficientemente para ti, Gabriel. Não sei se tu conseguiu pegar a ideia, de voltar lá para a aula. Tá, beleza, Gabriel. Então vamos lá. Mais alguém ali pediu alguma coisa. Fiquei com essa dúvida nesse também, tá? Beleza, tô sem microfone. Não consegui o C da 4, tá? Então a 4 é da. Bueno, só para confirmar, é da outra lista, né? É dessa. Não é dessa primeira aqui, né? É da lista de fixação, que é essa aqui. É dessa aqui? Ah, acho que eu já estava sabendo, né? 4, letra C, esse aqui. Deixa eu confirmar contigo aqui, não tem que abrir no browser. Não, dessa lista mesmo que eu tô, tá? Beleza, então é daquela ali. Então é letra C do 4, é isso? Não consegui C da 4. Beleza. Então C da 4. Tá, beleza. Que aqui a gente está trabalhando numa base que não é a padrão, né? Então vamos lá. Mas vamos tentar entender isso aqui. Então, como é que funciona? Essa aqui é bem para pensar mesmo. Então vamos lá. 303 base 4. Então vamos lá. Então, tá. 303 base 4. Então, o que que significa dizer que a base é 4? Né? A mesma coisa do método polinomial. A gente tem que pensar que a gente tem os números de 0 até 3, ou seja, 4, 5. Então, perdão, né? 4, 5. Então, a gente vai ter esses números para representar qualquer coisa. Então, a gente tem que pensar, né, do mesmo jeito. Essa aqui é casa 0, essa aqui é casa 1, essa aqui é casa 2. Então, isso aqui é 4 na 0, é 4 na 1, isso aqui é 4 na 2. Tem que fazer vezes, vezes, vezes e somar tudo, né? Então, é, isso aqui é 4, né? Então, 4 vezes 3 dá 12. Mais 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mais 3 vezes, aqui já não é 4, né? 4 na 2 é quanto? 16. 16 vezes 3, né? Dá 8, vai 1 e dá 48. É isso? É. Então, 48. Tá? Então, esse número em base decimal, ele é o 60. Base 10. Tá? O que, que o exercício pede para converter para o quê? Lembrar. Então, faça a conversão na substituição usando o método de substituição. Tá. Mas é converter para binário. Tá. Tem outro porém, tá? A gente fez primeiro uma conversão para entender que o número é em binário. Só que tem uma outra manha, né, pessoal? Que é aquela manha que é o seguinte, né? Toda vez que eu tenho uma base múltipla, né? A gente viu de binário para octal, por exemplo. E... Opa, octal perdão.
octal é 2 na 3. E a gente viu também para hexadecimal, né, que é 2 na 4. Então, essa base aqui é 8, essa base aqui é 16. Quando a gente quer converter, né, para binário, né, quando a gente está numa base 16, o que a gente pega? A gente pega cada letra lá do hexadecimal e isso vira 4 bits. Tá? A mesma coisa para o A, que vira, né, 8 mais 2. Isso, 10, né? Então, 10, 10. Então, o que acaba acontecendo? Né? A gente tem que pensar que eu estou na base binária e eu estou indo para uma base 2 na 2, né? Que é a base 4, que é essa base aqui, né, digitando número. Então, cada símbolo, né, aqui, cada símbolo aqui, ó, vai virar quantos bits? 2 bits. Então, a gente tem que pensar no 303, né? E pensar já assim, nesse formato. 3 em binário é 1, 1. 0 em binário é 0, 0. 3 em binário é 1, 1. Então, como é que fica, né? Se eu fizer a conversão direta desse cara aqui para binário, fica 1, 1, 0, 0, 1, 1. Tá? Base 2. E se vocês conferirem, vocês vão ver que isso dá 60, né? Então, como é que isso aqui dá 60? Se a gente for pensar, isso aqui certamente, né, é a casa 5. Então, vai ser 32 mais 16 mais 2 mais 1. É isso. Tem alguma coisa errada. Porque ele é o ímpar, né? Ou eu fiz algum cálculo errado aqui. Ah, eu fiz cálculo errado. Está errado. 4 na elevado na zero é 1. Então, isso aqui, 1 vezes 3 dá 3. Esse número aqui não é 60. Ninguém corrigiu, hein? Preste atenção. Então, esse número aqui, ele não é 60 base 10. Ele é o número 51. Uma boa ideia. Perdão, pessoal, esse número aqui, ele é o 51. E com o mouse não dá. 51 base 10, tá? Então, se a gente somar aqui tudo, né? A gente vai ver que 32 mais 16 dá 48, mais 2 mais 1 dá 51, base 10, tá? Então, quando a base é múltipla, tá, pessoal? Então, né, o resumo que fica é o seguinte, né? Vou apagar tudo aqui. O resumo que fica é o seguinte. Se eu tenho bases múltiplas, né? Ou seja, né, que é uma base relacionada, por exemplo, eu tenho 2, né, que é a base binária. Aí eu teria uma base quaternária, aí, que é o 2 na 2. Né? A gente tem a octal, que também a gente está acostumado a usar, que é 2 na 3, e a hexadecimal, que é o 2 na 4. Né? Então, aqui eu tenho 2 símbolos, né, que é o 0 e o 1. Aqui eu tenho 4 símbolos, né, então aqui seria o 0, 1, o 2 e o 3. Aqui eu tenho 8 símbolos, né, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7. E aqui, obviamente, eu tenho os 16 símbolos. Né? Então, eu tenho do 0 até o 9, e depois eu tenho A, B, C, D, I e F. Tá? Então, aí tá, pessoal. Então, né, somam no total 16 símbolos. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho essa multiplicidade aqui, né, a gente viu, então, cada símbolo, né, de uma base maior viram menos símbolos de uma base, né, menor. Então, quando a gente está voltando lá para o binário, né, nesse caso que é o binário, né, binário, que também voltando para o binário, a gente acaba identificando, né, que cada símbolo hexadecimal aqui, né, nesse caso, viram 4 bits. Né? Ou seja, viram 4 símbolos zeros ou uns. Quando eu estou numa base, né, então aqui é o hex, tá? Então, quando eu estou numa base, né, que é octal, e cada símbolo desse aqui, né, do 0 ao 7, né, vai virar 3 bits, né? Ou seja, ele vai do 000, opa, que é tudo do 0, né? Os 3 zeros, até o 7, que é 111, né? Então, cada símbolo, né? Aqui é 001, que é 010, é 011, depois é 100, tá? Depois aqui vai ser 101, depois aqui é 110, né? E por último, 1. Então, cada símbolo vira 3 bits, né? Olha que tal. Aqui não diferente, né? Cada símbolo, né?
vou chamar isso aqui de quad, tá? Quaternário, provavelmente, né? O que vai acabar acontecendo? 0 tem que virar 2 bits. Então, vai ser 0, 0. O 1 vai virar 2 bits, 0, 1. O 2 vai virar 1, 0. E o 3 vai virar 1, 1. Né? Então, quando a gente teve aquele exemplo do 3, 0, 3 base 4, isso aqui a gente pode pensar diretamente. É um 1, 0, 0, 1, 1, base 2. Tá? Opa, perdão, aqui eu passei o físico por cima, né? Então, esse aqui é o nosso número, né? E se a gente fosse fazer a conversão para a base 10, a gente viu lá que isso aqui dava 51 base 10, tá? Então, é isso, tranquilo? Essa aqui é a manha, né? Quando a gente tem essas bases que são múltiplas, né? Então, é por isso que, né, o octal vira 3 bits, é por isso que esse quad vira 2 bits, é por isso que o hexa vira 4 bits, né? E lembrando, né, que o hexa a gente pode sempre pensar em binário, né? Que o 0 também vai virar 4 bits, e o F lá, que é o último, vai virar tudo 1, né? Então, é o 15, né? Então, esse aqui é o 0, esse aqui é o 15, 15º símbolo, né? 16º, na verdade, que o 0 é o primeiro, esse aqui é o 16º. E vai passar por todas as combinações, né? Então, o E supostamente, né, é o 1110, né? E assim por diante, né? E o D vai ser menor que ele até, e aqui é a mesma coisa, né? Vai ser o 1 vai ser 0001, o 2 vai ser 0010, e assim por diante, todas as combinações possíveis com 4 bits, né? Que é o expoente aqui do caso do hexadecimal. Espero ter sido claro também. Deixa eu voltar lá para a 1. Foi claro aí, Bueno? Conseguiu entender como é que funcionava essa conversão direta aí no caso? Tá, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode ser de qualquer uma das listas, né? Essa aqui, acho que a gente tirou praticamente todas as dúvidas, né? Esse cara aqui vai ter que fazer um enjambre. Esse aqui já deu para saber que é um quarto, né? Ou seja, 3 é a parte inteira, depois é um quarto. Então, acho que aqui não tem nada de muito complicado, né? Essa aqui também, se vocês pensarem direitinho, vocês vão ver que vai ter que dar FF, tá? Tem alguns que são, assim, quase que visuais, né? Que identifica, né? Isso aqui, né, vai ser 10,5, né? E aí, para transformar para hexadecimal, isso aqui vai dar, desse lado aqui vai ser A, e desse lado aqui vai ser o 8, né? Que é a metade. Lembra? Isso. E assim por diante. Aqui vai ser 1, que é a parte desse, né? E esse cara aqui, 0,01, é o quê? Um quarto. Né? Então, a gente vai ter que fazer o quê? Achar o 1/4 de octal, né? Então, 1/4 de octal é quanto? Né? É vírgula quanto? A gente tem que pensar naquele mesmo esquema. Vou até fazer esse aqui, ó, 4 letra E. De binário para hexadecimal. Esse aqui é interessante. H, voltar para cá. Azul. Então, 1,01 base 2, eu tenho que passar para x. Então, como é que funciona, né? Então, se a gente fosse pensar em decimal aqui, né, converter isso aqui a 1,625. Então, 1,25. Isso aqui é base 10, tá? Dessa forma aqui. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que converter esse, né, um quarto aqui, né, que seria esse 0,25, é um quarto, pode pensar assim, 0,25, aqui é equivalente fracionado, um quarto, né? Então, só que eu sei, né, que em hexadecimal tem que pegar esse primeiro bit, né, então esse primeiro bit vai continuar sendo 1, né, convertendo, se a gente for pensar, né, 4, pegar esses 4 aqui, converter para hexa, vai dar 1, tá? O 0,25, né, agora eu tenho que conseguir fazer esse 1/4 virar 1/4. Então, a gente sabe que essa primeira casa aqui negativa é 16 na menos 1. Né? Então, 16 na menos 1 é 1 sobre 16. Como é que eu faço 1/16 virar 1/4? Tá? Como é que eu faço? Eu tenho que ser 4 sobre 16. Né? Isso aqui divide todo mundo por 4, vai ficar 1 em cima, 4 embaixo. Tá? Então, né, é a forma
digamos assim, mais simples, né? Mais tranquila de se identificar. Então, né, T4. A divide por 4 em cima e embaixo. Então, né, qual é o 1/4 de 16, pessoal? Né? Então, se a gente viu que o 8 é a metade, supostamente, né, o 1/4 de 16 é o 4 mesmo. Né? Então, é 4 na base de 16. Né? Então, porque se a gente for pensar no método polinomial, eu tenho, né, no lado esquerdo da vírgula 1 vezes 16 na zero, né? Isso. E aqui eu tenho, né, 4 vezes 16 na menos 1, né? Então, 4 vezes 16 na menos 1 é 4 sobre 16, né? Que é igual a 1 a 0,25, né? Que é igual a 1/4, né? Quarto, ou, né, 0,25. Então, né, dessa forma aqui eu consigo representar o 1,125 decimal ou 1,011, né, em binário, tá? Acho que ficou claro para todo mundo, né? Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Só dúvidas? Essa aula é só para resolver dúvidas. Mais alguma dúvida daquela primeira lista? Ou a gente pode, dessa aqui no caso, né? Ou a gente pode encerrar ela? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, lista 1 foi por água abaixo. Ninguém viu, agora só em atendimento individual. Se a gente tiver dificuldade. Bom, lista 2. Então, o que nos sobra é essa aqui. Se ninguém pedir dúvidas dessa aqui, pessoal, estou preocupado com a turma porque 35 alunos matriculados, só o Gabriel entregou a lista. Não sei se entregou completa, mas entregou. Foi o único aluno que entregou alguma coisa no... Tá, posso explicar a 7G. E e F dá 9. Tá, então vamos... Acho que o Alisson já tinha pedido antes, né? Eu vou conferir aqui, acho que o Alisson... Não sei, acho que apareceu para mim, eu tinha lido. Tá, tá, tá. Tá. 9 e... Vamos lá para a lista. 9 e F. Tá, são as duas de binário, tá? Beleza? Subtração, dificuldade na subtração. Tá, deixa eu primeiro ler se é complemento ou não. Efetuar utilizando complemento aritmético na respectiva base as seguintes operações. Subtração, considere para o número de dígitos do complemento um dígito a mais que o valor do número envolvido na operação. Tá, caso tenha diferença, né, entre um e outro, tá? Beleza. Então, vamos lá. Pelo menos é o que eu entendi. Vamos fazer a subtração daqueles primeiros ali. Então, aqui, deixa eu apagar tudo aqui. Já fiz a escrita. Voltar não, porque eu também não decoro tudo de cabeça. E 1.100, 10.000, 10. 1.100, 10.000, 10. Base 2. Então, do outro aí. Tudo um, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Tá. Mais isso. Então, reparem que eles não são alinhados, né? Esse aqui tem um dígito a mais do que o outro, né? Então, vamos supor que esse aqui seja um zero. Então, se a gente pensar em complemento, esse número é positivo ou é negativo? Se for pensar em complemento, esse número aqui é positivo ou negativo? Esse número aqui, pessoal, ele é negativo, né, pessoal? Ele inicia com 1, tá? A operação é de subtração, tá? Então, vamos lá.
E esse número aqui de baixo, ele é positivo, né? Então, ele tem 10 bits tudo 1, né? Então, se a gente fosse pensar de forma genérica, né? Ele o valor dele aqui em decimal, é 1023, tá? Agora, esse de cima aqui, a gente tem que fazer o complemento dele para saber que número ele é, tá? Ele é um número negativo. Então, como é que a gente faz o complemento daquele número ali, tá? Perdão. Só queria conferir se alguém perguntou alguma coisa. Converti os operandos para decimal, fiz a subtração, depois... Tá, isso é uma forma de fazer, tá? Eu vou fazer primeiro, tentar identificar, tá? Então, esse número de baixo é o número 23, né? O número de cima, né? A gente tem que fazer o complemento. Como é que a gente faz o complemento, né? Inverte os bits. E soma mais um, né? Então, como é que fica? A 0 vai 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, né? Então, aqui, oitava casa, né? Então, pensar aqui, só, né? Tem que fazer os números aqui para mim lembrar. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Né? Então, 2 na 8, né? 256, ou deixa eu lembrar, 272, 64, na 6, 129, 256, 256, 128, 64, 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, né? Então, vamos fazer somar aos poucos. Aqui dá 40, aqui dá 40, dá 20, aqui dá 10, e aqui dá 4, vai 1, 7, 374. Então, 374 mais 70, né? Isso aqui dá 444, é isso? Só que é um número negativo, né? Então, ele é o 440 negativo. Quando eu subtraio esses dois números, né, pessoal? Na verdade, o que acontece? Eles se somam, né? Só que eles se somam e, né, vai dar o 1000. Aliás, perdão, vai dar 7, 6, 7, vai dar 1467, né? Se fosse pensar, né? Decimal, 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 tá? Pensando dessa forma. Mas, né, como eu sei que os dois, né, no caso da operação, né, eu estou fazendo um número negativo menos um número positivo, né, eu poderia pensar assim, né? Eu tenho um número negativo, eu subtraio o outro negativo, então eu tenho que fazer, na verdade, o quê? Somar os dois, tá? Então, qual é a forma mais fácil de fazer isso aqui em binário? Complementa esse cara, soma com esse aqui de baixo, e depois complementa de volta para dar negativo, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos fazer o quê? Tentar apagar a parte que não nos interessa. Então, vamos apagar essa parte que não nos interessa. O complemento aqui nos interessa. Tentando recortar aqui para ajudar, né? O complemento nos interessa. O resto aqui era só para, né, fazer para tentar explicar, né? E vamos montar a ferramenta aqui. Então, o que eu tinha que fazer? Tendo o número complementado, eu tenho que, né, somar os dois e depois fazer o complemento. Então, né, vamos lá. 1 mais 1, 1 mais 0 dá 1. 1 mais 1 dá 0, vai 1. Aqui eu tenho 3, então dá 1, vai 1. Aqui eu tenho 3, 1, vai 1. Eu tenho 3, então 1, vai 1. Eu tenho 3 de novo, 1, vai 1. Eu tenho 2, então é 0, vai 1. Eu tenho 3 de novo, dá 1, vai 1. 3 de novo, tem 1, vai 1. 1 com 1 é 0, vai 1. Isso aqui deu 1. Tá, pessoal, só que tu vai lembrar, bom, deu negativo, né? Deu negativo, então tinha que ser positivo.
Então, a gente põe um zero em frente. Por quê? Porque quando eu somei esses dois, né, esses dois números aqui, esse com esse de baixo aqui, né, complementar, como eu tinha 1023 mais 444. Para eu representar isso aqui, eu tenho que ter uma casa a mais, ou seja, eu tenho que conseguir ir, né, do zero até, né, ao 2048, né, 2048, nessa 47, perdão, né, que seria ter 11 bits, né, então acho que o perdido são 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, perdão, 12 bits, né, o 2 na 10 é 1024, né, então 2 na 11 é o 2048, né, então a gente tem que ter o 2 na 11, né, 2 na 10, até o 2 na 0. Então, do 0 ao 2 na 11 são 12 casos, né? Então, a gente precisa de 12 casos, tá? Decimais, assim, para pensar, tá? 12 casos aqui para chegar num número, né, que seja possível representar. Então, a gente precisa, né, chegar no 2 na 11 aqui da 11ª casa. Para chegar na 11ª casa, eu tenho que ir da 0 até a 11ª. Beleza, então eu transformei esse número em positivo. Então, o que eu tenho que fazer para transformar em negativo? Complemento, né? Então, para fazer o complemento desse número, inverte todos os bits, né? E soma mais um. Resposta 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, tá? Beleza. Essa aqui é a nossa resposta. Então, complementou esse cara de cima, porque ele era negativo, somou com o de, né, complementei aqui, então esse aqui é o complemento, somei com o de cima, né, e complementei de novo para transformar em negativo. Foi obrigado a botar um zero na frente aqui, tá, pessoal? Por esse motivo, né? Porque com 10, 2 na 10, eu não consigo representar a soma desses dois números aqui, né? Que era 1467, né? Então, eu preciso da 11ª casa, que vai até 2048, tá? Então, eu tive que acrescentar essa casa aqui, que não tinha antes, e aí fazer o complemento, tá? Então, essa aqui é a resposta. Então, lá, consegui atender essa primeira pergunta. Vamos ver o que é a F agora. F. Olha, F, eu acredito que seja a mesma coisa, tá? Só que aí tu tem dois números negativos, né? Se a gente complementar com zero, não, vai ter, mas vai ser o mesmo caso. Vamos fazer, porque tu pediu, reforçar. Importante. Então, vamos lá. Decorar o número 1101. Está muito errado. Então tá zero. Outro é 10, 11, 0, 11, 0. Fazer o contato de trás para frente. 0, 1, 11. Já não vai? Sempre. Isso aí. Então, como essa operação é subtração. Então, o que a gente acaba acontecendo aqui, né? A gente vê que tem duas casas diferentes. Então, esse cara aqui tem que complementar. Tá? Pode estar lá. Os dois são base 2, né? Então, o que acaba acontecendo, pessoal? A gente já sabe de cara que esse número aqui é positivo e esse número aqui é negativo. Né? Então, mesma coisa, né? Quando eu tenho um número negativo, né, aqui, e a operação, né, e a operação é negativa, né? Então, menos com mais vai dar
isso aqui vai dar menos, né? Então, somar menos com menos, né? Então, tem que somar dois números. Então, o que tem que fazer? Complementa o de cima, né? E soma com o de baixo, depois descomplementa. Então, basicamente isso. Não vou converter agora, tá? Então, não vou fazer aquela conversão para decimal. Então, só vou fazer o complemento direto. Estou complementando esse cara aqui, tá? Então, o que vai ser? Inverte todos os bits. Soma mais um. Opa, perdão. Então, vai dar 0, vai 1. Vai dar. Então, 0, 1, 1, 1, 0. Tá? Então, esse aqui é o número, né? Esse aqui é o número passado para positivo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Né? Para economizar aqui espaço, né? Vou pegar o meu número complementado aqui, tá? E vou botar aqui alinhado com esse outro cara, que é o cara com quem eu tenho que somar. Vou apagar isso aqui. Pegar a ferramenta de Excel novamente. Então, o que eu tenho que fazer? Tomar dois números, tá? E depois complementar. Isso aqui é base 2 também, tá? Então, 1 com 0 dá 1, 0 com 0 dá 0, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 0 e vai 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 1, é isso? E aí, 3 dá 1 e vai 1. Então, aqui é a mesma coisa, 1 com 0 e vai 1. E aqui deu 1. Então, separe, né? Também vai acabar extrapolando, né? Então, esse número tem que ser positivo, né? Então, não pode iniciar com 1 quando é positivo. A gente tem que tacar um 0 na frente, né? Então, ele acabou ganhando uma casa que nem aquela outra anterior, né? Então, a gente está somando dois números positivos aqui, né? Esse aqui é positivo, esse aqui é positivo porque a gente complementou. Somando os dois vai dar um número positivo. Se é positivo, tem que ter um zero na frente, né? Então, esse é o pensamento mais simples, né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Para ele virar negativo, complementar. Como é que faz para complementar? Inverte todos os bits. E soma mais um, né? Então, somando mais um, esse aqui só vai ser o único afetado, né? Então, vai ser 10, 11, 10 pontos, tá? Então, essa aqui é a minha resposta. Vários dois, tá? Então, esse cara aqui é um número negativo, né? Então, a gente viu que a gente estava fazendo, né, um número positivo com um número positivo, só que subtraindo, ia dar um número negativo, tá? Então, aqui tem que dar um número negativo. Se vocês quiserem fazer, conferir os decimais, fiquem à vontade para converter, né, os dois números e chegarem nessa resposta aqui, tá? Acho que resolvi a dúvida do Alisson, tá? Não, tem que fazer o método, né? Apresentar a resposta final, eu tenho que entregar o rascunho, porque aí seja. Senão, eu vou achar que vocês usaram a calculadora. Bom, tinha alguém que tinha feito outra, né, outra questão ali, então. Foi 9, tem mais alguém, cadê? Foi que pediu para fazer outra. Me perdi. 7G, na segunda lista. Tá. Quem foi que perguntou? Foi o Victor. Tá. 7, letra G. Isso aqui é para lascar mesmo. Tá, vamos. 7, letra. É isso mesmo que tu quer, né? 7G. Beleza. Tá. Esse é um tipo de pergunta que eu acabo não, né, fazendo, porque as bases então, são múltiplas e a gente vai passar um trabalhinho fazendo isso aí, mas tudo bem, vamos lá. 7G está aqui, o número é 217, vou passar para a base 7. Tá, beleza. 7, base 10.
Passar para uma base diferente das que estamos acostumados. Se eu pesquisar na mesa aqui, 217, base braço, a gente vai converter para um número base 7. Né? São as bases. Então, como a base é 7, né, a gente tem os símbolos de 0 até 6. Vamos lá. Então, o que é a primeira coisa, né, que a gente faz, né? Qual é o método mais comum que a gente faz para converter um para o outro, né, pessoal? O método mais comum para se aplicar aqui mais rápido é o método das divisões, né? Que é aquele que a gente faz. Se a gente quer converter 217 para binário, a gente divide por 2. 2 é a base, vai dividindo por 2, por 2, por 2, por 2. Aqui é a mesma coisa, só que a gente vai fazer dividido por 7, por 7, por 7, assim por diante, tá? Então, esse seria o caminho mais rápido, tá? Então, como é que seria isso? Vou pegar aqui, né? 17 divide por 7, tá? Então, aqui a gente pode pensar assim, pega o 21 da 3, só barato, tá? É isso, baixo 7, dá 1, e sobra nada, tá? Vou pensar dessa forma. Então, né? Não sobra nada. 20%. Vamos lá, 31. Qual é o número mais próximo daí depois? É o 28, né? Então, se eu dividir por 7, né? Tem que dar 4. 7 vezes 4 é 28, né? Para dividir ali vai sobrar 3. Então, sobra 3, né? 4 por 7 dá 0 e sobra 4. Tá? Como é que a gente faz? Traz para frente. Então, meu número base ia ser 430 base 7. Essa seria a resposta. Tá? Forma mais rápida, não sei se foi claro o suficiente ali, Victor, né? Tá? Então, essa é a forma mais rápida, tá, de se fazer. Tá? Então, é por divisões sucessivas. Quando a gente não tem uma base, né, que dê para converter direto, né, como a gente faz lá com binário, ou ter algum método de somas sucessivas, né, a gente até podia pensar em somas sucessivas, mas eu acabo achando que fica mais complicado do que fazer o método das divisões, que é simplesmente dividir por 7 até achar 0 como resposta aqui, né? E escrever os restos de trás para frente aqui, né? Então, basicamente isso. Próxima dúvida, pessoal. A dúvida mais assim, né, no caso, você poderia fazer na prova pelo método da conversão de classes. Se, né, eu não sei qual é o método que tu tem que usar, né, se você dizer assim, faça pelo método da divisão, faça pelo método tal, não me importa como é que tu vai chegar, não importa que tu consiga fazer. Só que para tu fazer, tu tem que me mostrar, né, os teus é, caminhos, né? De preferência explicar eles, converter para binário, vou aplicar o complemento, vou subtrair ou somar aqui, um é negativo, outro é positivo, vou somar os dois, vou aplicar o complemento de novo, porque eu sei que a resposta tem que ser negativa. Então, assim, eu não me importo o método que tu vai fazer, né? Eu quero fazer, sei lá, uma soma de dois números hexadecimais. Eu estou me apertando para fazer em hexadecimal a soma disso aqui, com dificuldade. Então vou converter tudo para, sei lá, para binário, e depois vou somar tudo em binário, e aí depois vou converter de volta para hexadecimal. Bom, a opção é tua, entendeu? Tu faz como tu preferir. A mesma coisa serve para octal. Eu tenho que subtrair dois números em octal. Vou converter tudo para binário, depois eu faço a subtração, depois eu converto para octal de novo. Se a resposta der certo, para mim, é indiferente, né? Eu não estou aqui para avaliar o método, só quero que vocês consigam ter ideias para se virar, né? Porque provavelmente, né, isso aí é o mais importante, né? Quando vocês têm que aplicar alguma álgebra desse tipo, né, alguma calculando aí em cima de bits, que vocês entendam como é que tem que fazer.
Não peguei a função do complemento em outras bases. Como assim, Maurício? Não entendi 100%. Faz um exemplo que não seja binário também daquele nó. Tá. Vamos lá pegar um. Tá. Vamos pegar aqui qualquer um que seja interessante. Deixa eu pensar aqui. Todos são mais que não seja binário. Tá. Vamos pegar esse. Esse aqui vai ser o mais difícil. Eu posso fazer o base 6 ou o base 5 vão ser os mais difíceis, tá? Que são bases incomuns, né? Mas se vocês quiserem, eu posso fazer um desses dois aqui, para vocês pensarem, tentar entender, e fazer um em octal, por exemplo, esse 5. Eu vou fazer a B e a C do 9, pode ser? Vamos lá, vamos começar pela C, né? Que parece a mais nada a ver com pastel. Vamos lá. Vai ser. Pega tudo. Assim. Então, vamos ver como é que vai ser. 643 base 6. 646. Menos 455 base 6. 455. É isso? Base 6. Tá. Então, aqui, pessoal, aqui a gente vai quebrar um tabu de vocês, que é o contar até 10. Né? Então, isso aqui é uma coisa assim, a gente tem que pensar que os dois números são base 6, né? Então, se a base é igual a 6, né? Eu sei que a gente conta do 0 até o 5, né? Então, 6, 5, né? O primeiro deles Pode é falar. 543. Ah, é 543? Muito obrigado, esse foi erro meu. Desculpa. Não ia mudar muito a resposta, mas tudo bem. Ia errar por 100. Não estou de brincadeira, mas era diferente, com certeza. Beleza. Então, o que acaba acontecendo, né, pessoal? Quando a gente faz aquela contagem aqui na base 6, a gente pode pensar assim, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. O que vem depois do 5? 10. Tá, depois vem 11, 12, 13, 14, 15. E depois vem 20. E aí assim vai, tá? Então, isso é que a gente tem que ter em mente, né? Que a gente, quando acabar as combinações né, com os 6 dígitos que tem, eu tenho que pular para a próxima casa, tá? Mesma coisa. Quando eu chegar, né, no 55, o que vai acontecer? Eu tenho que pular por 100, tá? Então, assim vai até o 55, depois você vira 100. Depois, quando eu chegar no 555, isso aqui vai virar 1000 e assim por diante, tá? Então, o que a gente tem que pensar aqui, tá? Subtração. Então, tem que fazer o procedimento aqui de prestar 1 aqui, né? Então, se eu for pensar assim, bom, vamos prestar 1, esse cara aqui vai virar 13. Então, tem que fazer 13 menos 5, né? Só que aí, se tu fizer em decimal, isso vai dar 7. Tá errado, né? Por quê? Por que tá errado? Porque 10 menos 5 vai sobrar 1, né? Se a gente fosse pensar assim, né? Então, eu tenho que pensar algo do gênero, né? Porque aqui, ó, eu tenho, então, 13. Antes do 13, se eu fizer menos 1, dá o 12. Se eu fizer menos 1, dá o 11. Se eu fizer menos 1, dá o 10. Se eu fizer menos 1, dá 5. Então, ó, eu subtraio 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, agora eu subtraio 5. Então, se eu fizer nessa base 13 menos 5, dá 4. Tá? Então, 13 menos 5 dá 4. Esse cara aqui virou 3, né? Esse 4, porque ele emprestou 1 para lá, virou 3. 3 menos 5 não dá para fazer, então tem que emprestar 1 dos 5 aqui. Então, a mesma coisa, mesma conta, né? 13 menos 5, de novo, dá 4. Né? E aqui, como emprestou 1, né? 4 menos 4 dá 0. Então, a minha resposta aí na base 6, tá? Seria 44, base 6. A gente pode, né, para conferir, fazer por outro método. Então, como é que eu faria por outro método, tá?
Então, vamos lá. Então, não sei se vocês entenderam. Eu tentei quebrar o tabu do contar até 10, né? Então, fiz a conta, assim, subtraindo um a um para vocês entenderem na contagem como é que é. Mas vamos fazer convertendo para decimal agora. Então, como é que funciona? Fazendo o método polinomial, né? Deixa eu colocar a ferramenta aqui. Essa aqui é a casa 0, essa aqui é a casa 1, essa aqui é a casa 2. Então, como é que funciona? Eu tenho 3 vezes 6 na 0, mais 4 vezes 6 na 1, mais 5 vezes 6 na 2, tá? Então, é isso aqui. Passando isso para... Então, isso aqui é 3, isso aqui é 24, e isso aqui é 36 vezes 5. Vamos fazer. 36 vezes 5 dá 80, é isso? Não, nada a ver. Aqui vai 3, 180. Isso. Então, escreveu 180. Então, somando esses três casos aqui, eu tenho 207, é isso? Base 10, é isso? Tá. Então, essa é a conversão do número de cima, tá? Do número de cima. Vamos fazer a conversão do número de baixo. Vou pegar esse carinha aqui, vou jogar um pouquinho mais para cima aqui. Vou pegar esse carinha aqui mais para baixo, tá? Então, vou pegar o símbolo aqui e botar... Opa, o símbolo e botar mais, tá? A gente sabe que essa aqui é a resposta, a gente vai conferir se bate. Então, nesse momento aqui, aqui, vamos pegar esse cara e converter. Né? Como é que a gente sabe? Mesma coisa. 4 vezes 6, base 2, mais 5 vezes 6, base 1, mais 5 vezes 6, base 0. Né? Então, esse cara aqui é 5, esse cara aqui é 30, esse cara aqui é 4 vezes 36. Então, 36 vezes 4, né? Isso aqui dá 24, vai 2, é isso? Aí 12, 13, 14, 144, é isso? Então, esse cara aqui, né? Ele é 174, 179. Base 10, tá? Então, se a gente for pela 7, 9, base dá 1, né? 17 menos 9 dá 8, 19 menos 17 dá 28, tá? Então, 28 base 10. Tá? Como é que eu converto 28 base 10, né, para base 6 da forma rápida? Pego 28 e divido por 6. 28 dividido por 6 dá 4, sobra 4. Né? Divide por 6 dá 0, sobra 4. Né? Então, meus restos estão aqui, tem que escrever de baixo para cima. Dá 44 base 6. Tá? Bateu os resultados. Tá? Fazendo das duas formas. Tá? Convertir para decimal, subtrair em decimal, isso aqui é base 10, isso aqui é base 10. Subtrair, achei o 28 que é a resposta, faço a divisão pela base e faço os restos de baixo para cima, deixa a resposta. Ou quebra a minha cabeça fazendo aquelas contas, né, que vocês viram ali, né, o subtrai 1, quando chegou no 10, vai por 5, não vai por 9, né, não tem o número 9. A gente viu como é que é a contagem na base 6, né? A gente vai fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, depois do 5 vira 10, e aí vai. Então, quando eu fizer 10 menos 1, vai ter que dar 5 nessa base, o que é bem incomum para nós, né? Então, quando a gente fez aquela conta ali, né, que era o 13 menos o 5, né, a gente fez aquilo, ó, 13, 12, 11, 10, não tem 9, 5, né? 4, então aqui, ó, subtrair 1, subtrair 2, subtrair 3, subtrair 4, subtrair 5. Então, quando eu subtrair 13 de 5, nessa base tem que dar 4, né? Foi aquilo que a gente achou. Isso aqui emprestou, né? Então, o 4 virou 3, né? Então, teve que pegar um emprestado daqui. Então, 13 menos 5 de novo. A gente tinha acabado de fazer essa conta. Vai dar 4 de novo. Esse 5 virou 4, emprestou 1. 4 menos 4 dá 0. Então, né? Dá os mesmos, repare, né? Os mesmos 44, só que a gente tem que pensar dessa forma aqui, né?
nessa contagem aqui, né, a base é uma base em comum. E isso vai servir, pessoal, essa mesma explicação que eu estou dando aqui, vai servir para esse exercício D, esse exercício aqui, ó, é do mesmo jeito, né? Então, quando emprestar 1 aqui, né, vai ficar 11 menos 4, né, a gente vai ter que fazer o 10, depois ir por 4, 3, 2, 1, para fazer a conta correta, né? E é do mesmo jeito. Ou vou ter que fazer aquele, né? Pego esse número aqui, converto para a base 10, pego esse número aqui, converto para a base 10, subtraio um do outro e depois converto para a base 5 de novo, né? Fazendo o método das divisões. Eu acho que se o cara tiver dificuldade para fazer aquelas subtrações ali, né, devido à contagem ser diferente, né, ao que a gente está acostumado, convertam os dois números para a base 10, esse e esse, e depois faço a conta, e depois faço o método da divisão para voltar para a base 5 de novo, tá? Vou fazer mais um, né, já que pediram para fazer um que não seja binário, então vou fazer um que seja octal, tá? Vou pegar a letra B aqui, que tem jeito que eu ia fazer. Deixa eu ver como é que tá a aula aqui, porque eu estou fazendo, vamos ver se todo mundo pode ser o C. Tá, mas o C não foi o que eu acabei de fazer? Ué. Tá, então, vamos fazer o B agora, tá, pessoal? Vamos lá. Então, vou por Paint de novo, espero que esteja todo mundo me acompanhando aí. Pessoal, se não entender, pode me interromper, eu sou pago para explicar as coisas para vocês. 351, ah, primeiro número aqui. Então, é o 25, pode falar, mais 8. Eu tinha ficado um pouco confuso, porque no enunciado do problema pedia do exercício pedia para a gente resolver utilizando o complemento aritmético da respectiva base. Porque por complemento aritmético, o 543 e o 455 na base 6 não seriam negativos, sendo o sistema de numeração diferente? Se for pensar dessa forma, sim, né? Mas eu acho que essa observação só se aplicava por causa do binário, né? Sei que fosse a ideia principal, né? Porque o que acaba acontecendo? No caso binário, que nem aconteceu aqui, né? Nesse exemplo, por exemplo, a gente tem desalinhamentos, né? Esse aqui a gente já sabe, por exemplo, que é negativo, mas esse cara aqui não se alinha exatamente, né? Esse cara aqui tem mais bits do que esse cara aqui. Então, a gente acaba tendo que botar um zero a mais. Aqui também aconteceu que a gente botou, nesse segundo exemplo aqui, a gente botou 2 zeros a mais, né? E aí, esse cara aqui, que também é negativo, a gente teve que fazer complemento. Esse cara aqui também a gente teve que fazer complemento. Esse cara aqui, possivelmente, a gente tem que fazer complemento em ambos os lados. Ou pode ser que esse lado aqui seja menor e seja positivo também. Esse caso aqui tem 7, esse aqui tem 6, né? Então, aqui é positivo, aqui é negativo. Vai dar nesse caso também. Então, tem essa opção, também tem essa opção aqui de fazer subtração direta, né? Como a gente vai fazer nesse exemplo aqui. Ou a gente pode converter tudo isso aqui para binário, tudo isso aqui para binário e tentar aplicar a subtração também, tá? Mas eu não vejo dessa forma como tu falou, entendeu? Isso aqui para mim não é um número negativo, tá? Nem esse, tá? Eu Ah, acho não, que se tranquilo, aplica esse tranquilo. Esse aqui, exercício, porque senão a gente vai não, acabar se fazendo eu não me mais engano, confusão na cabeça. Perdão? Fala de novo. não, é que lá no, acho que lá no livro do Weber ele meio que até ensina como é que faz o complemento de número para outros números, mas se a gente não precisa fazer para os outros, por mim tá tranquilo, então. Só para os binários. Beleza. Então, vou fazer só esse exemplo B aqui, tá? Tá. Então, a gente também sabe aquela mesma coisa, né? Vai do 0, tenta até o 7, depois do 7 vira 10, vai até o 17, depois do 17 vira 20, lá até o 27, depois do 27 vira 30, lá até chegar ao 77, quando chegar no 60, 77 vira 100, e assim por diante, tá? Vai até chegar ao 177, aí vira 200, lá, e assim vai. Quando eu chegar no 777, né, vai virar 1000, né?
assim por diante. Então, a gente acaba, né, com aquele conceito de contar até 9, depois vem o 10. Então, aqui acaba acontecendo isso. Na subtração vai ser a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Vai ter que emprestar um logo de cara, né? Então, eu tenho 11 menos 3, né? Pensar assim. Então, depois eu tenho que pensar assim, é o 10, depois do 10 é o 7, depois do 7 é o 6. Né? Então, quando eu fizer 1, vai dar 6. Nada a ver com pastel, né? Então, nessa base aqui, né? Então, esse cara aqui vai dar 6. Como eu tinha emprestado 1, esse cara aqui virou 4. Né? Então, 4 menos 6 não dá, ele vai ter que pegar um emprestado aqui também. Né? Então, quando ele pegar um emprestado aqui, ele vai ver 14. Né? Então, a gente tem que pensar assim, 14 menos 6. Não é para dar 8, né? Nem existe o número 8. Então, a gente tem que pensar daquele mesmo jeito, né? Contar para trás, né? 13, 12, 11, 10, 7, 6. Né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, 13, né? Aliás, nosso 14 menos 6, de novo dá 6, né? Então, e deu 6. Então, ele pegou emprestado aqui, né? Então, ele virou 2, né? Então, 2 também, menos 7 não dá, vai ter que pegar emprestado de novo. Então, vai ser o 12 menos 7, né? Então, isso aqui vai dar quanto, pessoal? 7, 10, 11, 12. Então, vai dar 3, tá? Então, 12 menos 7 vai dar 3. Aqui, como emprestou 1 para lá, virou 1. 1 menos 1 dá 0, tá? Então, nossa resposta aqui é essa aí. Tá? 366, base 8, tá? Fiz assim rapidinho. Vamos fazer no outro formato, né? Vamos pensar assim, vamos fazer no formato mais rápido aí, de repente, isso aqui é uma subtração. Fiz de uma forma rápida, vamos tentar fazer de uma outra forma rápida aí, convertendo tudo para binário. O que vocês acham? Vamos lá. Vou voltar tudo, tentar limpar o início da conta para não corroer. Círculo, não. Vai dar para voltar tudo. Vou tentar pagar o que não nos interessa. Tudo aqui. Para cá. Então, vamos. Esses dois números aqui. Como é que a gente converte de forma rápida para binário, tá? Então, isso aqui é base 8, né? E a gente tem que converter para binário. Então, a gente viu que cada símbolo base 8 viram quantos bits? 3, né? Então, a gente começa da direita para a esquerda. 1, então, vira 0, 0, 1. Né? O 5 vira 1, 0, 1. O 3 vira 0, 1, 1. E o 2 vira 0, 1, 0. Tá? Então, esse aqui é o nosso número base 2, né? Esse número aqui. Agora, vamos fazer o outro. Né? O outro, de trás para frente, é 3. Então, é 0, 1. O 6 é 1, 1, 0. O 7 é tudo 1, 1, 1, 1. E o 1 é 0, 0, 1. Tá? Então, esse aqui é o número base 2. Então, como é uma operação de subtração, eu tenho que fazer uma subtração. Os dois números são positivos, o de cima é maior do que o de baixo, então vai dar o sinal do maior, né? Então vai dar positivo. Nesse caso aí. Então tem que fazer subtração. Né? Então a gente tem que pensar dessa forma aqui. Então vamos lá. 1 menos 1, tá certo. Vai pedir emprestado, pedir emprestado, pedir emprestado. A gente pode pensar assim, ó, 4. Isso aqui é 4. Menos 1 dá quanto? Dá 3, né? Então, 3. Beleza. Segue a conta para cá. Vai ter que ser aqui, ó. Vamos lá. Vai complicar aqui, mas vamos lá. Aqui vai pedir 1, né? 10 menos 1 vai dar 1. Emprestou isso aqui para lá, então 10 menos 1 de novo, vai pedir emprestar de novo, né? 10 menos 1 aqui vai dar 1 de novo. Esse cara aqui tinha emprestado também virou 0. 10 menos 1 vai dar 1 de novo. Agora, esse cara aqui que virou 100, tinha emprestado 1, virou 11. E, né, peraí, só um pouquinho.
Vou conferir de novo. Aqui o 4 deu 11, o resultado, né? Isso aí. Depois o 10 emprestou para cá para baixo. 1 veio cá para baixo, tinha emprestado 1, tinha emprestado 1 de novo, deu 1. Aí aqui de novo, emprestou, tinha puxado emprestado para cá. Então, 1 menos 1 vai também dar 1. Estou fazendo a conta certa. E esse cara aqui que tinha emprestado para todo mundo fez virar 11, e 11 menos 11 vai dar 0, 0. E aí, aqui, como emprestou, também vai dar 0, 0. Tá, beleza. Então, eu acho, se eu não me embananei aqui, tá? Às vezes a gente acaba acontecendo isso, né? Tem que sempre pensar assim, ó, empresta um e às vezes a gente se embanana. Mas eu acredito que seja isso aqui. Então, se a gente for converter, né? A gente tinha achado a resposta 0,366, não é isso? Deu certo. 3 a 3. Isso aqui deu meia, isso aqui deu meia, isso aqui deu 3, isso aqui deu 0, tá? Então, isso aqui é base 1. Tá? A resposta está correta, base 8. Então, fiz certo a conta aqui de subtração, né? Não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio, mas essa conta aqui não foi tão fácil, né? Aqui deu direto, né? Quando eu peguei 4 menos 1 tem que dar 3. Aí eu parei a conta aqui, né? Então, aqui, ó, 10 menos 1 dá 1, né? A gente tem que pensar assim, 2 menos 1, né? Dá 1. Então, foi já 10 menos 1 dá 1. Tá? Só que aí, como pediu emprestado, tem que pedir para o próximo emprestado. Aí, de novo, né? A gente acaba ficando com 10 menos 1 aqui de baixo, dá 1 de novo. Como esse aqui pegou emprestado, virou 0 de novo. 10 menos 1 dá 1 de novo. E assim foi. 10 empresta 1, só que chegou aqui, né, perto desse último aqui, né, quando foi fazer essa conta aqui aqui, ó, quando foi fazer essa conta aqui, era 10, também menos 1 dava 1, deu esse último 1. Como o 4 pediu emprestou para lá, né? Ele virou 3. E aí, quando ele virou 3 menos 3, né? 3 menos 3 dava 0. E aí, a partir daí, era tudo 0 menos 0, deu tudo 0. Tá? Então, só refiz aqui devagarinho, né? A conta, tentando explicar, né? Mas esses pede um emprestado, tem que tomar cuidado aí com o que a gente vai fazendo para não fazer a conta errada. E, inclusive, sugiro que vocês, às vezes, assim que nem eu fiz aqui, apliquem os dois métodos, né, para ver se bateu, porque no caso, bateu certinho, tá? Esse aqui com esse aqui. Primeiro método com o segundo. Mais algum, pessoal? A gente ainda tem tempo para mais uma, pelo menos. E a aula que vem eu quero saber se vocês vão entregar tudo, né? Quero que vocês entreguem toda essa lista aí para ganhar as presenças. E para eu saber que vocês estão indo bem, né? Não adianta só eu fazer em aula aqui e só o Gabriel, né? Que foi o único que entregou. Então, nós temos aí em aula agora 20 alunos. Na última aula a gente teve 26 alunos presentes. Então, a gente está com mais ou menos, eu acredito, com essa média aí de 20 até 28 alunos presentes nas aulas. Só que se continuar com essa média de entregas aí vai ser complicado, né, pessoal? Porque vocês sabem que essas entregas aí, elas valem também, olha aí, 16 para entregar. Então, acho que teve mais algum que não entregou por e-mail, mas enfim, a gente tem aqui também essa nossa lista aqui de fixação de conteúdo. 7 pessoas de 35, vocês estão... Estou ficando muito preocupado, porque vai ter gente ou que vai reprovar por falta, ou só teve... Apesar que esse ainda está na data, né? Tem até o dia 3 para entregar. Então, vocês têm 2 dias para entregar. Senão vocês vão ficar sem presenças, né? Então, esses exercícios, eles valem 2 presenças. E eu acredito que depois dessa aula que eu estou dando agora, essa aula de dúvidas, que vocês suficientemente consigam fazer a lista, porque essa lista não tem nada assim de tão dificultoso assim. Acho que aquelas que são bases que não são as comuns, que a gente está mostrando ali, base 6, base 5 e tal, aquelas ali são um pouquinho mais difíceis, né? Acho que teve uma base 4 também, teve algum outro ali que, né, foi diferente.
Mas, assim, nada surreal, né? E como eu falei, eu estou sempre aberto a atendimento. Quando precisar de atendimento, não entendi como é que faz tal coisa, ou estou com vergonha de perguntar na aula, né? Tá no plano de ensino, não. Eu acho que é só final de março, acho. Posso até conferir para ti, tá? Mas vamos lá. Plano de ensino, da disciplina, nossa prova, primeira avaliação, dia 24 de 3, tá? Final de março. Então, a gente tem aí, né, até essa data aqui, ó. Então, né, tem tempo aí, pelo menos 2 semanas e meia, né? Mais, acho que 3 semanas, vai pensar 3 semanas e 2 dias, né? Então, a gente tem isso, que fecha uma semana, que fecha a outra, que fecha a terceira, 21, 22 dias, aí, tá? Então, tem bastante tempo, tem vários finais de semana que para estudar, né, e para fixar esse conteúdo aí, tá? Pessoal, mais alguma tempo ainda, para mais uma. Se vocês não quiserem, vou escolher eu uma aqui, deixa eu dar uma olhada na lista. Vamos fazer um com base 16? Querem fazer um com base 16? Vocês acham que querem que eu faça alguma outra conversão aqui? Converter simples valores para valores decimais equivalentes. 16 para 10, tá? Esse aqui é só usar o método polinomial. Converter os equivalentes de 10 para 16, tá? Também é só ir dividindo por 16, é o método mais rápido por 16, 16, 16, 16, pega os restos ao contrário, 10 para 2, 2 para 10, e assim por diante, tá? Todos esses aqui vocês já estão careca de saber, então acho que eu vou fazer só para ser um diferente, eu vou fazer esse letra J, tá? Vamos lá. Tá por frente aqui, apagar tudo, tudo, igualzinhas, 35 país. 35 país. 2F, 2F, C, base desse aqui, pessoal. Então, beleza. E a subtração, hein? Subtração. Então, aqui também, de novo, a gente vai tentar acabar com aquela. Então, né, se eu for olhar, já de cara, C não dá para subtrair de 3. 13, em hexadecimal, ele não é o D, né? 13 em hexadecimal, né? Quando ele pediu emprestado aqui, ó. Tá certo. Isso aí, esse foi meu erro lá no início, essa conta aqui tá errada. Então, 13 em hexadecimal, ele é assim, ó. Quando eu cheguei no F, eu contei 10, 11, 12, 13, né? Então, tem que pensar que 13 menos C, né? Eu tenho que fazer 13, 12, 11, 10, F, E, D e C, né? Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Então, né, tem 7. Então, aí que está o meu erro, ó. Aqui é 7. Então, não é esse número 1 aqui. Então, aqui bateu. 7, né? Tá. Então, como tinha emprestado, né, esse cara aqui, ele virou 9, né? Esse cara aqui virou 9 de fato, né? Vamos lá, então vamos para tentar estudar. Obrigado por me corrigir, eu não sei nem com quem eu estou respondendo, né, o aluno, mas muito obrigado. Tem alguém que prestou atenção nas contas aqui. Tá, vamos lá. Então, o que acabou acontecendo? Virou 9, né? Quando eu peguei um emprestado, aqui, ó, eu peguei o do 5, eu peguei um emprestado para lá, virou 19. Só que aí do 19, né, pessoal? 19, ó, 18, 17, né? 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, F, E é onde eu tenho que chegar, né? Então, 19, então aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, 10, né? 10 é A, 11 é
B. Então, por isso que deu B. 19 menos E dá B. E aqui eu já tinha feito, né? Como emparstou, 34 menos 2F. E aí eu tenho que fazer aquele esquema, né? 2F vira 30, depois 31, 32, 33, 34. Então, aqui para cá tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, tu tá certo em dizer, né, que a conta que eu fiz está errada desde o início, tá? Vamos lá. Ah, é humano, a gente também é. Vamos lá. Assumiu eu. Obrigado por me corrigir. 507, perdão, eu botar 7. 16. Essa aqui é a minha resposta. Correto. Então tá, então agora eu não estou tão errado nas minhas contas aqui, né? De binário de impar está 1 aqui, que é a parte chata, né? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer aquilo, né? Que a gente estava fazendo aqui. Então, vou pegar até o preto aqui para tentar. Esse cara aqui, né? Ele tinha emprestado 1 para esse outro aqui, ele tinha virado 0, né? Então, quando ele virou 0 aqui, né, eu não, para subtrair 1, ele tem que pegar os emprestados. Então, a gente pode pensar assim, quando ele pega o emprestado, né, ele emprestou, virou 0, né, mas aí ele pega o emprestado daquele vira 1. Aí 1 menos 1 vai dar 0 embaixo, né? E aí, esse outro cara aqui, né, ele pegou e emprestou para lá, e aí ele, quando puxa esse aqui para cá, né, esse 10 aqui, né, que ele pegou e emprestou para esse outro cara, ele vai fazer, acredito eu aqui, que virar 1, né? E aí esse cara que vai ficar emprestado para esse outro aqui, vai dar 11, né? Como ele tinha emprestado para aquele lá. E aí 11 menos 1 também vai... Não, perdão, ele tinha emprestado para lá, mas quando esse vem para cá, vira 10. E aí 10 menos 1 também dá 1. Agora, esse aqui que emprestou, ele ficou 0. Quando vir esse para cá, né, ele vai virar 10. Né? Esse cara aqui vai virar 10. 10 menos 1 também vai dar 1. Tá? Então, isso aqui já sabemos que é o 7, né? Esse cara aqui deve ser o B, acredito eu. B. Agora, esse cara aqui, quando a gente fez a conta, esse cara pegou emprestado. Né? Então, virou 0. Virou 0, ele pegou a emprestão para lá, né? Então, quando ele puxar mais 1 para cá, ele vai virar, de novo, ele vai virar 10, né? 10 menos 1 dá 1. Esse cara aqui, que emprestado para lá, pegando esse para cá, né, vai virar 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Esse cara aqui que tinha emprestado para lá vai virar 0. Só que ele tem que pegar o emprestado. Né? Pega o emprestado, por exemplo, pega o emprestado aqui. 10 menos 1 vai dar 1. Esse cara aqui, como ele tinha emprestado para lá, mas aí esse veio para cá, né? Então o que acaba acontecendo? Esse cara aqui vira 1, né? Esse cara aqui vira 1, pegando esse emprestado, e 1 menos 1 dá 0. Esse aqui, como emprestou, ele vira 0, e aí 10 menos 10 dá 0, 0. Ah, é muito chato fazer isso aqui, quando tem muita conta, né? Agora, acho que vai fechar. Então, 5, 0, 10, tá. Isso aí. Pá, só foi. Obrigado aí para quem me corrigiu na hora de fazer essa conta aqui. Outra opção, pessoal, em vez de passar para binário, que eu fiz aqui, passar essa sofrência aqui, que é chato fazer conta muito longa, assim, com números binários, pegar todo esse número aqui, converter para a base 10, pegar todo esse número aqui, converter para a base 10, subtrair um do outro, né, o número, vou supor que seja o número x do número y, subtrair, e depois, né, pegar o resultado, que seja z base 10, e fazer o método das divisões, aquela, né, divide por 16, divide por 16, divide por 16, e depois pega os restos de baixo para cima.
né? É uma trabalheira, né? Então, esse tipo de conta aqui ele é bem chato. Então, reparem que eu teria errado essa na prova, porque eu fiz aquela conta errada aqui, ó, na tá aí, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Fazer isso quando é 13, aqui, ó, 13 em hexadecimal não é o caso D aqui, né? O 19 também não é um número, né, perto de. Então, ele é um número que está quase em 20 lá. Ou seja, esse número 20, se ele fosse 20, né, se fosse pensar assim, número 20 em hexadecimal, ele vale 2 vezes 16 dá 1, ou seja, vale 32. E a gente tem que ir fazendo com calma, fazer que nem eu fiz ali, né? Tem que fazer 19 menos i, né? E aí eu tenho que fazer isso e chegar até o e para eu saber, né? Qual é o valor que dá. Então eu fiz lá 19, 18, 17, 16, 15, né? Até chegar ao 10, depois do 10 vira F, e depois do F que vira o E. Aí tu conta quantos tem até chegar ao 19, e aí é o resultado, né? Que deu no caso B aqui. Então, ou seja, deu um número bem considerável, né, para chegar de um ou outro, né? Para chegar aqui do 19 até o E. Mas faz parte, tá? Aqui a gente fez a mesma coisa, né, por 13 menos C. Então a gente fez lá, do 13 vira 12, do 12 vira 11, do 11 vira 10, depois do 10 vira F, depois do F vira E, depois do E vira D e depois, por fim, vira C. Né? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí daí que vem o 7 aqui. Subtrair um do outro, aqui deu 7. Aqui também, do 19 menos E que veio o B. E aqui a gente tinha emprestado 1 para lá, né? Esse cara virou 34. Então a gente tinha que contar do 2F até o 34, né? Para fazer a conta certa. E aí a gente viu que, né, deu 5. E aí esse aqui é o nosso resultado. Eu acho que essa forma, né, a primeira que a gente fez é a mais fácil se tu prestar bastante atenção. É a que dá menos trabalho, apesar de tu ter que fazer essas contas, assim, né? 19, 18, 17, até chegar a letra que tu quer, né? Subtrair. Então, e tem que fazer isso com atenção para não dar erro também. Porque converter para binário, mas dependendo do número, a gente viu que a gente passou um trabalhão para fazer as subtrações. E a gente tem que prestar muita atenção no que está fazendo. Além de ficar uma rabiscalhada do empresta um, empresta um, empresta um, daqui a pouco não te perde do por para quem que tu emprestou um, da onde que de um virou zero, de zero virou um, e aí dá um nó e dá tudo errado. Então, eu sugiro também, né, uma outra opção é que confiram os resultados, né? Confiram certinho para ver se não fizeram conta errada, que nem eu fiz conta errada nesse caso. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim da nossa aula. Eu vou fazer o formulário para ver se a gente já fez. Tá. Escola, professor. Nossa, tá vendo? E hoje é 01. É, 8 na base. Isso aí. Porque a pergunta do Pearson, né? A gente tem que pensar assim, ó. Chegou no 9, o A é 10 e o B é 11, né?
Então, se tu pensar que, né, o 10, 11 aí é 11, né, em binário, 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11, né? Então, o B, de fato, é o 10, 11, tá? Não sei se eu me fiz entender. Posso até fazer no print ali. Vou apagar minha cagada aqui toda. Vamos botar uma ferramenta de escrita, né? Então, cadê a mecânica aqui? Eu não perdi dela, deixa eu preparar. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que pensar assim, ó, quando eu estou na base hexadecimal, tá? Sempre tinha até tabelinha nos meus slides, né? Pensa assim, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, tá? Então, a gente tem que pensar assim, né? Tudo vira 4 dígitos, né? Então, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 10 é assim, não, errado, assim, né? 8 mais 2, e o B que é 11, tá? Então o B, de fato, é o 10, 11, tá? E se for pensar ele em binário, né? Ele aqui seria o 10, né? A gente pode pensar assim, ó, A é 10 e o B é 11. Então, como é que a gente faz 11? Se for pensar nas 4 casas ali, né? As 4 casas. Então, essa casa é do 1, essa casa é do 2, essa casa é do 4, essa casa é do 8. Então, tem que ter um aqui, mais um aqui, mais um aqui. Isso aqui não sou, né? Então, 2 mais 4, aliás, 8 mais 2, 10, mais 1, 11, tá? Espero ter respondido a tua pergunta, Victor. Tem que ir fazendo com calma, tá, pessoal? Acho que é questão de praticar.